Então, hoje, a gente vai falar um pouco como vocês são uma turma de licenciatura, frequentemente a gente vai fazer isso, associar o que a gente viu com antecedência com a aplicação em sala de aula, porque isso é muito importante. Então, hoje a nossa quinta aula de biogeografia, né, de fundamentos de biogeografia, e vamos falar um pouquinho, nesse primeiro momento da aula, sobre projetos envolvendo geografia, nesse caso aqui, geografia física, né, que é dentro do componente escolar e muitas vezes dentro da própria academia. A gente faz essa divisão da geografia em geografia física, geografia humana, e frequentemente também a gente bota uma terceira categoria, que seria geotecnologias e cartografia. Mas, no geral, esses ramos da geografia dialogam, mas a gente acaba tendo essa divisão. Mas eu optei por manter aqui os projetos como geografia no geral. Então, é possível, a partir desses projetos, se ensinar conceitos, habilidades e conteúdos, e isso é uma tendência. Esses projetos, eles também ajudam a escapar um pouco da armadilha do ensino teórico, que eu acho que, não só eu, né, muitas pessoas que discutem o currículo do Brasil, eu não sei qual o contato que vocês tiveram até agora no curso com as matérias de educação, mas isso é muito discutido, como nosso conteúdo programático nas escolas, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, e até no ensino superior, são muito teóricos e pouco práticos. E talvez reequilibrar isso, né, do teórico e do prático. E a geografia ela tem uma posição, de certa forma, privilegiada dentro das disciplinas escolares, pelo fato dela ser agregadora. Ela consegue, a partir de diversos tópicos que são tradicionalmente, e por um currículo nacional, pela BNCC, abordados pela geografia, esses conteúdos eles acabam sendo muito interdisciplinares e transdisciplinares. Então, a gente consegue dialogar com outras matérias, outras disciplinas, de uma forma muito mais fluida do que algumas outras disciplinas escolares. Então, a gente tem uma certa posição agregadora dentro do contexto escolar. E eu separei aqui alguns projetos que eu acho interessante, que são alguns projetos aplicados aos ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos em si, não sei se vocês já têm uma familiaridade com a BNCC, eles não são conteúdo aplicados pela geografia, eles são conteúdos que estão dentro das ciências, lá das ciências da natureza, né, quando a escola tem biologia, está dentro da biologia no ensino médio. Mas a geografia fala de pedologia, fala de sistemas no geral, a gente está com um currículo da BNCC muito sistêmico, vamos dizer assim, de trabalhar os fenômenos de forma integrada, e então a gente toda hora está tangenciando os ciclos biogeoquímicos, mesmo que não esteja com esse nome, mas não tem como falar de pedologia, de pedogênese, sem falar de ciclos biogeoquímicos. Não tem como falar de um geossistema, de impactos ambientais, não tem como falar de aquecimento global, enfim, sem falar de ciclos biogeoquímicos. E eu trouxe aqui 3 projetos, 3 que dialogam entre si, que são importantes para... que podem abordar os ciclos biogeoquímicos. O primeiro são os trabalhos de campo, que eu vou falar mais a fundo sobre eles. Não tem a mesma conotação de trabalho de campo que a gente tem na faculdade, que é um trabalho de campo um pouco mais elaborado, mais longo. Esses trabalhos de campo podem ser trabalhos bem curtos com as turmas, nas próprias redondezas das escolas. A compostagem, que é um bem comum em algumas escolas ter o processo de compostagem, e a gente pode aproveitar isso como a nosso favor, como professores de geografia, e as hortas escolares, que se associa com isso tudo. Os trabalhos de campo, eles têm a possibilidade de ser uma espécie de aula aberta, então você pode dar
uma aula fora da escola, o que é interessante também, mas ele pode ser literalmente um trabalho de campo em forma de projeto, onde os alunos eles vão observar algum fenômeno, eles vão intervir sobre algum parâmetro ali naquela região. Por exemplo, se a escola ficar perto de alguma praia, eles vão poder observar algum impacto ambiental, algum problema que esteja acontecendo ali, dentro desses ciclos que a gente viu, biogeoquímicos, e como isso interfere nesses ciclos. Além disso, quebra essa rotina de sala de aula, que muitas vezes é tediosa para os alunos, e permite que os alunos tenham uma experiência do fenômeno na prática, não fique só no discurso teórico. Então, eles vão poder, por exemplo, claro que isso depende de custo, às vezes os trabalhos de campo são custosos, mas muitas vezes próximo das escolas você consegue mostrar, às vezes dentro da própria escola, se tiver uma área vegetada, você consegue mostrar, por exemplo, o ciclo do carbono a partir das folhas no chão da floresta, que vão ciclar, que estão sendo decompostas e ciclando ali os nutrientes. Então, aqui você tem o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, você pode ver o ciclo da água atuando. Claro que isso vai ser adaptado ao ano de escolaridade, você não vai falar do ciclo do carbono, nitrogênio, para um aluno de 6º ano, mesmo que seja de educação de jovens e adultos, porque eles não vão ter tido química ainda, eles não vão ter tido conteúdo para abstrair, entender isso. Mas, de forma empírica, você pode tratar como um ciclo de nutrientes, em que a própria vegetação, a partir da decomposição das folhas que a própria vegetação produziu, ela se alimenta daquilo de alguma forma. Então, vocês, ao longo do curso de licenciatura e ao longo do estágio em docência, vocês vão aprender a adaptar a linguagem de uma forma mais eficiente, enfim, de preparar uma aula adaptada a cada tipo a cada etapa da escolaridade. E eu decidi falar um pouquinho sobre a compostagem, que eu tive uma experiência muito interessante ao longo do ano de 2018, 2019, em uma escola pública no município de Mangaratiba, que onde eu trabalho como professor de geografia, e lá a gente fez um projeto de compostagem em conjunto, e isso integrou diversas turmas, não era restrito a uma única turma, era restrita a várias turmas. A gente escolheu algumas turmas e elas eram responsáveis pelo processo de compostagem, enfim, e isso integrou um monte de gente, foi muito legal, e eu decidi falar um pouco rapidamente sobre isso, que talvez vocês, como professores ou como estagiários, vocês possam implementar isso. E no geral, a compostagem, o que é ela? Ela pode ser dividida em compostagem, vermicompostagem, a gente já vai ver o que é, em gongocompostagem, compostagem seca, tá? Existe uma interface entre esses tipos de compostagem, a gente já vai ver, mas, no geral, ela é uma ótima ferramenta interdisciplinar, porque você, com uma estrutura simples, que é a composteira, você consegue mostrar, por exemplo, falar de formação de solo, falar de micro-organismos atuando ali, os professores de ciências, de biologia. Você pode falar o professor de ciências pode falar de fermentação, enfim, o próprio os ciclos biogeoquímicos, o ciclo da água, porque a composteira é quase que um sistema fechado. Então, uma série de conteúdos estão dentro da compostagem como um todo. Fora a questão do próprio projeto em si, porque desde a construção da composteira até manter uma composteira funcionando de forma saudável, existe trabalho, e trabalho constante. E isso é um projeto que pode durar o ano inteiro. Isso é muito legal. E pode durar outros anos também. E é uma ferramenta interessantíssima de gestão de resíduos da escola e de educação ambiental, porque a educação ambiental ela está vindo cada vez mais forte, tanto nos currículos no currículo nacional, tanto nos currículos públicos locais, tanto nos currículos de colégios particulares.
Isso está sendo uma tendência e cada vez, na minha opinião, vai ser uma tendência cada vez maior. E também a própria gestão de resíduos, que é um assunto que permeia várias disciplinas em vários anos. E primeiro vamos falar da gongocompostagem, que é a compostagem usando gongolos, que são esses bichinhos simpáticos aqui, tem de várias espécies. No geral, quando você faz a compostagem no lugar aberto, com contato com a vegetação, os gongolos eles colonizam naturalmente a composteira, se a composteira for aberta. E, no geral, tem muito uso de associação entre gongolos e minhocas, porque os gongolos eles conseguem triturar os galhos mais rápido. Então, eles aceleram, por exemplo, se você quiser compostar restos de galhos de jardim, se a escola tem jardim e tal, os gongolos eles ajudam porque eles, de certa forma, trituram mais rapidamente esses galhos e esse material triturado, as minhocas acabam compostando de uma forma mais rápida. Eu esqueci de falar que compostagem é, na verdade, transformar resíduo orgânico em adubo, em composto humus, né, que você pode usar a parte sólida da compostagem que a gente joga em horta, em vasos de planta, enfim, que é cheio de nitrogênio e carbono, e o adubo líquido, que tem muita gente que chama de chorume, muita gente chama de adubo líquido, que é um líquido que sai da composteira que você pode utilizar para adubar as plantas também. E tem a compostagem seca, que não utiliza minhocas, por isso ela é mais lenta, não utiliza minhocas nem gongolos, né? Gongolos. E ela é bem mais lenta. E tem diversos métodos. Tem um método que usa uma lata de lixo com uma manta, funciona como uma espécie de peneira embaixo para não deixar o composto passar e vai saindo líquido aqui que você pode recolher para uma torneirinha e você vai botando camadas e camadas de resíduo que vão fermentando, vão sendo decompostos por micro-organismos e depois você vai ter o adubo para usar nas suas plantas ou na sua horta, no geral. Mas existem maneiras também de fazer isso em valas, em montinhos. Tem várias técnicas que eu não vou me aprofundar aqui. Quem quiser se aprofundar, depois pode falar comigo que eu recomendo algumas leituras sobre isso, mas não é o objetivo aqui, é aprofundar nesse tipo de compostagem. E, por fim, a vermicompostagem, que é a mais comum de todas e que muita gente faz até em casa, eu, por exemplo, faço em casa, que você usa minhoca californiana, geralmente, porque ela é um tipo de minhoca que consegue consumir os alimentos, né, frutas, verduras, cascas de legumes, frescos, então ela acelera o processo de decomposição, elas não precisam esperar o alimento ali que você está descartando decompor para elas se alimentarem, então isso ajuda a não ter cheiro e a acelerar o processo. Também elas consomem resíduo de uma forma muito acelerada, ainda mais quando a população delas cresce a um ponto que elas se alimentam bem rápido. E é uma excelente maneira de mostrar como a atividade biológica nos solos é fundamental para a ciclagem de nutrientes. Lá nessa experiência que a gente teve dessa escola em Mangaratiba, a gente fez das duas formas. A gente fez a vermicompostagem e uma composteira seca, compostagem seca, sem uma do lado da outra. E a gente mostrou como que a atividade não só de micro-organismos, mas de minhocas e de outros decompositores, como que isso acelera o processo de incorporação dessa matéria orgânica ali, da decomposição, que no caso, se fosse um solo, se fosse uma floresta, essa matéria orgânica estaria sendo reincorporada no solo, no ciclo do carbono e do nitrogênio. Claro que, como foi um projeto numa escola que atende até o 9º ano, a gente não se aprofundou, teoricamente, nos ciclos de nitrogênio e do carbono. Foi algo bem envolvendo mais a formação de solos, a questão de fertilização, os conceitos de uma forma mais ampla, né? Sem um detalhe químico, sem um
um rigor químico ali por trás. E essa é a cara de uma vermicomposteira, que é basicamente uma composteira doméstica. Você tem as caixas digestoras, onde você coloca minhocas e você inocula também com micro-organismos. Geralmente você pega um punhadinho de matéria orgânica de uma área vegetada, de preferência uma floresta, e coloca na composteira junto com as minhocas, e isso vai inocular ali não só micro-organismos, mas artrópodes, enfim, diversos organismos que vão ajudar na compostagem como um todo. E geralmente você tem várias caixas digestoras, geralmente são 2, mas pode ser 3 ou 4. Quando uma está cheia, você coloca outra em cima, que aí as minhocas, quando acabar o alimento aqui, elas migram para cima e começa a compostagem aqui. E no final, por baixo de todas as caixas, tem a caixa coletora de chorume, né, ou de adubo líquido, onde todo esse líquido da compostagem ele vai descendo e vai acumulando nessa caixa coletora, que você pode recolher com uma torneirinha aqui e utilizar como adubo líquido na vegetação como um todo, sei lá, horta, plantas em vasos, enfim. E aqui é um projeto que a gente fez lá, essas fotos não são minhas, porque infelizmente eu não achei as minhas fotos, mas foi exatamente esse projeto que a gente reproduziu, que é utilizando composteira doméstica, utilizando baldes descartados da indústria alimentícia e da construção civil. Tem balde de massa e de tinta que tem essa estrutura, e tem baldes de manteiga, de gordura vegetal, também nessa estrutura. Então, a gente pegou esses baldes, higienizou eles, e a partir disso, com uma furadeira, a gente fez os furos nas caixas digestoras. A última caixa tem furo na tampa para, se vocês lembrarem do ciclo do nitrogênio, do ciclo do carbono, precisa de oxigênio, é um processo que precisa de ar ali. Então, a gente precisa fazer esse furo para ter uma circulação de ar e essa matéria orgânica não ficar com mau cheiro. Aí, no geral, a gente fura com uma furadeira, que é mais rápido, e faz essa torre aqui. Na última caixa coletora, é instalado uma torneirinha, mas pode não instalar torneirinha, opcional, mas lá a gente instalou. E isso daqui a gente já tem uma composteira. No caso lá de Mangaratiba, a gente conseguiu esses baldes com padarias e com pessoas que vendiam batata frita na praia, que tinham esses baldes de gordura vegetal. Aí, então a gente conseguiu com eles que isso tudo era descartado e ia para o lixão que fica não sei se quem conhece aqui Mangaratiba, que fica na Praia do Saco, lá. Que é um lixão que já era para ter sido desativado há muito tempo. Então a gente tirou esse resíduo plástico do lixão e também reduziu o envio, né, de resíduos orgânicos, que são 100% recicláveis, para o lixão. Então, esse é muito bom da composteira, porque esse chorume aqui que sai na caixa coletora, que é utilizado como adubo, ele, num lixão, por exemplo, ele vai ser misturado com lixo químico, com pilha, com bateria, com um monte de outros lixos, e aí você forma aquele chorume tóxico, que se for para o lençol freático, se for para corpos hídricos, no próprio solo, ele acaba contaminando o solo. Num mundo ideal, a gente teria os lixões impermeabilizados, né, para esse líquido não entrar em contato com o solo. Mas como aqui é Brasil, a gente tem isso no papel, mas não tem isso na prática. Os lixões daqui são um show de horrores, em gestão de resíduos e em gestão ambiental. Então, no geral, esses chorumes eles acabam indo para o lençol freático, indo para solo, indo para corpos hídricos, nos lixões, principalmente os lixões menores e periféricos. Então, a composteira ajuda a evitar isso, porque você está reciclando um lixo que seria misturado com outros tipos de lixo no lixão. Então, basicamente, a composteira reciclada, a gente entra com lixo orgânico e sai com adubo sólido, que é o famoso humus, e
adubo líquido, que também é chamado de chorume. E alguns erros comuns da compostagem é que sempre deve haver inserção de matéria seca junto para evitar moscas, para tapar o lixo úmido. Essa matéria seca pode ser serragem, palha, papelão, papel, enfim, um monte de coisa. É bom evitar que use papelão com tinta ou com cola. E então sempre tem que ter um equilíbrio de matéria seca com matéria úmida, né? Se você botar muita matéria seca, não vai ter produção de adubo líquido, mas também se você botar muita matéria úmida, você vai começar a transformar o processo num processo anaeróbico e isso vai gerar um cheiro ruim. Então é sempre o equilíbrio. No geral, não deve ser colocado na composteira excrementos de animais carnívoros ou onívoros, porque vai ter gordura. Isso não é legal colocar gordura na composteira. E também não é legal colocar resíduos orgânicos derivados de animais por conta de mau cheiro e da própria gordura em si. Cebola, ervas aromáticas, alho e resíduos cítricos tem que ser colocado com moderação, porque a composteira é um sistema fechado e qualquer alteração no pH, ainda mais se for vermicompostagem com minhocas, você pode matar as minhocas ou fazer elas fugirem. Então é sempre interessante você não exagerar em nada ácido, porque isso altera todo o pH ali da compostagem. E uma coisa que muita gente não sabe é que a composteira ela esquenta. Então é legal controlar a temperatura, porque ela esquenta bastante. Pode chegar a 70, 80 graus. E se você não tiver cuidado com o controle de temperatura. Então, a vermicompostagem não esquenta tanto, mas a compostagem seca esquenta mais. Então, é bom tomar cuidado para até evitar que mate a própria temperatura dos processos decompositores, que são processos exotérmicos, acabem matando os micro-organismos e tornando a compostagem mais lenta. E isso foi só um apanhado de uma ideia, de um projeto. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Eu estou falando rápido para entrar na parte que não é de projeto, que é a parte teórica da matéria, mas fiquem à vontade para me interromper, falar qualquer colocação. Enfim, eu não sei qual a experiência que vocês têm de projetos escolares, em estágio de escola, não sei se alguém já trabalha em escola, mas fiquem à vontade para falar qualquer coisa. Se quiser, só levantar. Essa coisa da composteira aquecer, eu Uhum. acho que eu já vi em algum lugar, eu acho que foi até no ciclo orgânico que tem no Maitá, que é um projeto de composteira que eles passam na casa recolhendo, que eles usam para aquecer as águas. Tipo assim, Ah, eles usam legal. o calor para aquecer água e para várias outras coisas. É bem Pô, maneiro. interessante, interessante. Não sabia que eles usavam para aquecer água, muito legal. Vou procurar saber. O ciclo orgânico eu já tinha ouvido falar, mas nunca procurei a fundo. Tem gente também, porque se vocês lembrarem lá do ciclo do carbono, você acaba gerando metano aqui na compostagem. Tem gente que usa a composteira para gerar metano, para queimar o metano, por exemplo, em fogão, para fazer um fogão a gás, utilizando o gás da própria decomposição dessa biomassa aqui. Então tem várias. Pode falar, fica à vontade. Eu vi esse. Eu morava perto ali do Parque do Martelo, que é onde fica o ciclo orgânico. Mas eu vi essa informação num programa da Bela Gil, que é tipo Vida Mais Bela. E aí tem uma parte que é tipo todo nesse lugar, e aí mostra todo o ciclo de compostagem dele, assim, bem visual, bem maneiro. Quem tiver Now, tem no Now, no GNT. Pô, legal, ótima dica É bem de legal. programa. Vou ver se eu assisto. Porque é muito legal esses programas, porque são hábitos relativamente simples, né? Que a gente acaba tendo. Por exemplo, eu faço em casa. Quando eu comecei a fazer em casa, eu comecei a ver como eu produzia lixo orgânico que poderia ser reciclado para botar nas minhas plantas. Então, um lixo ali que você deixa de enviar para o lixão. Fora isso, você também faz ali uma reciclagem de papel, de embalagem, de encomenda, essas coisas. E fora isso também, você consegue dar de presente. Por exemplo, todo mundo que eu conheço que tem horta, que tem jardim, eu
produzo mais chorume, né, e mais humus do que eu consigo consumir, eu sempre dou de presente para minha mãe, para todo mundo. Então, isso ajuda a evitar a gente individualmente também fazer a reciclagem do lixo. Mas existe também, além desse projeto que você falou, tem uns outros projetos que também recolhem no Rio. Eu não conheço muitos, mas eu sei que em Minas tem vários projetos que recolhem o lixo orgânico na casa das pessoas para fazer essa compostagem. Isso é muito legal, porque isso ajuda na gestão dos resíduos como um todo. Pô, muito legal esse programa, eu vou procurar saber, porque dependendo é até um ponto legal para fazer trabalho de campo lá no ciclo orgânico, se eles permitirem fazer trabalho de campo com as turmas de biogeografia. Eu Obrigado. acho que eles super topariam, cara. Lá é maravilhoso o espaço, assim, no meio de árvores, assim, Pô, bem bonito. legal, legal. Vou tirar um dia, não sei agora com a pandemia como é que tá, tirar um dia para ver se eu passo lá para conhecer. Pô, obrigado pela dica. Mas a compostagem, composteira no geral, é muito interessante. No Museu do Amanhã, é o Museu do Amanhã, eu sempre confundo, aquele que parece uma baleia, é o Museu do Amanhã, né? Ele tem umas composteiras enormes quando você anda pela lateral dele, feitas de pallet. São composteiras sem usar que não usam minhoca, são compostagem seca e aberta. Elas não ficam fechadas. E é muito legal, porque eles plantam várias coisas lá, nesses pallets, e você consegue ver o resultado do lixo virando adubo e crescendo plantas alimentícias ali no meio no meio do que já foi, foi o lixo doméstico de alguém, né? O lixo orgânico doméstico de alguém. Muito legal. Eu sou fã pra caramba de compostagem. Mas E fora que dá muita dó, né? Jogar, tipo, casca de banana junto com lata de alguma coisa, sei lá, tipo, não dá, pra mim eu fico muito nervosa. sim, sim, quando você começa a reparar isso, dá um nervoso mesmo, que você fica, cara, é igual quando você começa a separar plástico de papelão, de metal, que mesmo que você em si não recicle, mas que tenha alguma cooperativa ou alguma pessoa que trabalha com reciclagem que recolha, você começa a ver como misturar as coisas é nocivo, né? Porque o alumínio é 100% reciclável, o vidro também. Então, tu acaba mandando para o lixão um monte de coisa que poderia ser reciclável 100% e acaba misturando ali long neck com resto de fruta, verdura, enfim, tudo junto que poderia virar cada um, na sua particularidade, um novo produto sem precisar explorar na natureza, né? Tá muita dó mesmo. Mas aos poucos a gente vai aderindo a isso como um hábito aqui no Brasil. Até que o Brasil recicla bastante, principalmente metal e plástico. Mas ainda pode ser mais. A gente, como. Tem uma coisa que eu faço que, tipo, não é bem uma compostagem, mas, tipo, acaba que é, tipo assim, eu vou direto ficar no mato, assim, em Lumiar, depois de Lumiar. E aí, todo resíduo orgânico, tipo, a gente só abre um buraco no terreno e aí coloca, e aí, tipo, decompõe rapidinho. Isso é um ótimo processo de. Isso está dentro da compostagem, é um ótimo processo É. de compostagem também. Porque muita gente faz isso. Tem gente que enterra e tem gente que não, que deixa aberto. A minha família tem uma propriedade em Ibicuí, lá da Costa Verde, que a gente também faz muito isso, assim, resto de poda, resíduo orgânico, a gente, em vez de botar num sistema fechado, a gente coloca num cantinho, faz um buraquinho, e em semanas já está ali só humus. Tu nem sabe o que você jogou ali direito, porque decompõe muito rápido. Muito legal. E nós, né, não sei se todo mundo aqui é da licenciatura, provavelmente, salvo algumas exceções, no geral, vocês vão começar a carreira de vocês ou passar um período da carreira de vocês em escola pública. Isso é a tendência de... não tem essa estatística formal, mas tirando pela minha turma, pelas turmas anteriores e posteriores à minha, cerca de 90% tem uma jornada, nem que seja de alguns anos, ali no ensino público. E é ótimo você aplicar isso daqui em escolas públicas, porque você tem um pouco mais de liberdade da própria estrutura da escola. E muitas vezes, aqui no Rio, pelo menos, tem muitas escolas que já têm horta escolar.
Então, tu consegue já aplicar a compostagem direto na horta escolar da escola. Isso é muito, muito bom. Muitas hortas estão abandonadas, mas fica aí o desafio para vocês, futuros professores, ou atuais professores, não sei se alguém aqui já trabalha com educação, de reativar as hortas escolares desativadas antes que passem o cimento em tudo quando reformarem as escolas. Mas compostagem, as crianças e adolescentes e jovens, no geral, adoram a compostagem no geral, fazem em casa, tem um alto poder de ser reproduzido isso na rotina das famílias, né? Então, isso é muito bom esse projeto por isso. Ele sai da escola e entra na rotina das pessoas. Isso é muito, muito legal. Você acha que daria para fazer compostagem com crianças tipo de 3, 4 anos? Eu acho que dá, acho que dá. Lá na escola a gente fez com... eu comecei com o 7º ano, aí depois os professores foram expandindo para o 8º, 9º, aí as professoras... que lá na escola todas as professoras do Fundamental 1 são mulheres, por isso que a gente fala professores. Mas aí elas começaram a trabalhar com as crianças na composteira, mais com essa questão de cuidado, de parte alimentar, né, de como o alimento é produzido, o crescimento, aí a gente plantou cenoura, algumas coisas assim, e as crianças adoraram nessa parte mais de recolher o resíduo em casa, os pais recolhiam, elas levavam, aí, e também na parte do plantio, de ver o ciclo da planta, né? Uhum. Eu trabalho com criança numa escola assim muito maneira no meio da floresta, no Jardim Botânico. E lá tem muito espaço para fazer tudo isso, só que eu não sei se tipo com crianças de 3 anos estaria interessada, sabe, de 4. Eu acho que talvez se você direcionar para uma abordagem mais lúdica, eu acho que funciona muito bem, porque criança gosta dessa parte prática de meter a Eles amam estar em mão, contato com a terra, assim, com os animais. e perdem perdem bastante o medo de minhoca, de você ver ali elas Sim, eles já têm esse trabalhando. contato. É muito, muito legal. A escola de Jardim Botânico que você dá aula é na Pacheco Leão? Não. Não, na Lopeskin, na Corcovado, se chama Pomar. Projeto Pomar. Depois você procura. Tem Vou no Instagram. procurar. É bem lindo lá. É que a ex-mulher do meu pai mora ali na Pacheco Leão e tem umas escolas ali. Eu lembro que tem uma escola na frente da casa dela de educação infantil. Aí por isso que eu perguntei. Ah, Porque, não. É na Corcovado. Corcovado. E, cara, educação ambiental tem tudo a ver com Cara, é geografia. muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Inclusive, o legal da educação ambiental, mas também isso aí é uma outra discussão, que pode ser um problema para a gente aqui da geografia, é que no ensino médio a geografia está perdendo um pouco espaço. Não sei se vocês estão acompanhando essa discussão. Até no departamento está sendo uma discussão bem calorosa, porque a geografia está começando a ser incorporada, né? Começando não, ela está incorporada nas ciências humanas, né, e tecnologias, agora pelo novo plano do ensino médio. Os colégios particulares devem manter a geografia separada, mas os colégios públicos talvez não mantenham. E isso pode ser um problema para a gente no futuro, né? Tanto como profissional, tanto como disciplina, né? Como uma disciplina com uma certa independência, uma certa particularidade. Mas isso vocês vão discutir mais quando vocês forem fazer as oficinas didáticas, que essa discussão está bem calorosa, vai levar alguns anos para isso começar a ser implementado e a gente sentir como é que vai ser. Mas educação ambiental acho que tem tudo a ver com a geografia, a disciplina atual que mais dialoga com a educação ambiental. E é muito, muito legal. É bom saber que você trabalha com educação, porque eu sei que tem muita gente que trabalha com educação lá no curso, mas eu não sabia se na turma de vocês tinha. Muito legal, muito legal. E aproveitando esse tópico da compostagem, educação, tem as hortas escolares que podem estar integradas com a compostagem, que você pode explorar, por exemplo, a gestão de resíduos, né, da compostagem ou fora da compostagem, porque tem gente que também utiliza caixa de leite, caixa de ovo, alguns baldes de resíduos para fazer vasos, enfim, essa gestão de resíduos não é só o resíduo orgânico. A horta escolar te permite trabalhar com uma série de materiais.
Fora isso, tem a questão de explorar as punks, que são plantas alimentícias não convencionais. Talvez você, eu não sei quem fez aqui geografia agrária, eu acho que agora tem o nome de geografia agrícola, não tenho certeza, ou geografia rural, algo do tipo, mas em agrária vocês vão ver que a gente se alimenta muito mal, se parar para pensar. A gente come as mesmas espécies de planta no geral. E as punks, elas são legais porque são plantas mais rústicas. Muitas vezes a gente chama elas, a gente elimina elas dizendo que é mato, mas são plantas que são alimentícias e elas são fáceis de cuidar, né, por ser plantas mais rústicas. E além disso, você preserva uma espécie, não fica só naquela coisa de milho, tomate, alface, enfim, feijão. Até dentro do próprio feijão, não sei se vocês têm já tiveram essa discussão, mas, por exemplo, o milho, o feijão, a própria soja, existem várias sementes que chamam de sementes crioulas, que são as sementes nativas, porque essas plantas passaram por um longo processo de seleção genética, a gente vai ter uma aula até sobre isso, que os tipos de milho, de feijão, no geral, que a gente come, não é 1% de toda a diversidade desses grupos de planta. Por exemplo, tem milho roxo, que a gente nem ouve falar, tem cenoura roxa e cenoura branca, e isso e fora as punks em si, né, que são essas plantas alimentícias não convencionais, que é legal para você expandir um pouco a percepção dos alunos do que eles podem se alimentar. Aqui tem um exemplo de punk, que é minha punk preferida, que é a capuchinha, que ela dá umas flores bonitas e todas as partes dela é comestível. Você pode comer a folha, você pode comer a flor, você pode comer a semente dela, inclusive você pode fazer a conserva da semente dela. E a capuchinha, ela é ótima porque você pode refogar, você pode comer crua, ela tem um gosto parecido com agrião e assim, um misto de agrião com rúcula. É bem gostosa. Então, e é uma planta que se alastra, se planta lá e não precisa nem cuidar que ela vai se espalhar sozinha. E isso daqui é um exemplo de uma planta que muita gente tem em casa e nem sabe que pode se alimentar dela. E muda o contato que você tem com a alimentação, porque a produção do alimento, para nós, no geral, não sei, falando nós, mas se alguém aí não for dessa realidade, por favor, se manifeste. Mas, no geral, acredito que a maioria seja pessoas que moram nas cidades. E a gente perde um pouco esse contato com a produção do nosso alimento. E isso é uma das coisas que eu acho que a gente precisa mudar um pouquinho para rumo a uma sociedade um pouco mais sustentável. E o projeto de horta, ele não precisa estar restrito à geografia, nem a um ano, nem de escolaridade, pode estar restrito, ele pode estar inserido dentro da escola como um todo mundo cuidar e dividir as tarefas da horta escolar e de todos os processos que envolvem tanto a manutenção quanto a adubação, a colheita do que é produzido na horta escolar. Então, eu acho que é um projeto que tinha que ser mais explorado nas escolas como um todo, apesar que tem muitas escolas que exploram bem ele, mas ele não é tão difundido nas escolas urbanas. E, basicamente, aqui a gente fecha o ciclo que eu separei rapidamente para a gente falar de projetos no geral, envolvendo ciclos biogeoquímicos, porque eu acho que, por ser uma turma de licenciatura, a gente tem que dialogar sempre com a educação prática nas escolas, que quando eu fiz licenciatura, muitas vezes não tinha uma preocupação muito com isso. Mas fiquem à vontade para se manifestar, que aí, a partir de agora a gente vai começar na parte mais teórica, que é a segunda parte da aula de hoje. Fiquem à vontade para comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Professor, eu queria agradecer pelo conteúdo, eu achei muito pertinente, muito relevante em todos os aspectos, é maravilhoso mesmo poder ter esse conteúdo aí que eu jamais imaginaria ter, porque na última já fiz biogeografia e isso nem sequer passou pelo conteúdo da aula. Eu agradeço muito, porque realmente é uma coisa muito relevante, muito importante, tipo assim, não sei nem agradecer. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao que o senhor disse sobre
a questão da geografia no ensino médio, que eu estou por fora, e eu queria pesquisar sobre o tema. Eu não sei muito bem o que está acontecendo. Eu agradeço, porque eu tento. Uma das lições que eu aprendi na licenciatura é ser o professor diferente do que os professores que eu tive que me incomodavam. Então, hoje em dia, por exemplo, eu, como fiz a licenciatura em geografia, não fiz o bacharelado. Depois que eu fiz a licenciatura, eu fui fazer faculdade de geologia. E eu não. Na licenciatura, o que eu sentia é que a licenciatura era um bacharelado com algumas matérias de educação, na época que eu fiz. Não sei se hoje isso mudou, mas tirando raras exceções, eu tinha muito pouco contato com o que era para ser aplicado no mundo real, como professor. E quando eu fui fazer o estágio, durante o estágio de docência, foi quando eu comecei a ver as dificuldades. Foi a primeira vez que eu fiz um plano de aula, foi a primeira vez que eu tive que traduzir o conhecimento acadêmico para uma turma, e isso é uma coisa muito que ninguém te explica no geral, a não ser quando você faz o estágio. Eu acho isso um erro, você tem que chegar no estágio já com contato com como você adaptar isso. Então, eu, como eu botei lá na ementa ajustes e dúvidas, exatamente para isso, porque eu vou tentar fazer isso em outros momentos do curso, trazer experiências práticas, experiências teóricas também de aplicação do que a gente está vendo aqui em biogeografia nas escolas, porque isso é muito importante. Porque quando a gente faz as outras disciplinas, muitas vezes a gente domina elas, mas aí quando você vai dar uma aula de, sei lá, de geopolítica, de população, você não vai dar uma aula para nível superior, você vai dar uma aula para o 7º, 8º, 9º ano, 1º, 2º, 3º ano, 2º grau. E isso, você adaptar esse conteúdo que você domina academicamente para o conteúdo escolar é uma grande dificuldade, pela abstração dos alunos e pela questão do que se aprofundar, o que não se aprofundar, né? Mas, indo para a sua pergunta sobre a discussão do ensino médio, é que antigamente existiam os PCNs, que eram os planos nacionais. Posso estar errando aqui a sigla, mas era Plano Nacional Comum, o Programa Nacional Comum, algo desse tipo, que era o conteúdo das disciplinas que deveriam ser aplicados em todo o território nacional. Agora, a partir de 2020, se eu não me engano, 2020, passou a vigorar a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Essa base para o ensino fundamental, a geografia está mantida. Então, se você jogar no Google BNCC, você encontra o documento que lá tem tudo que tem que ser abordado em geografia em cada ano de ensino em todo o território nacional. Aquele dali é o currículo mínimo. Qualquer escola pública, particular, católica, adventista, construtivista, qualquer escola tem que cumprir aquele conteúdo mínimo, independente da posição no território brasileiro, no Brasil inteiro. Isso. A BNCC vale para o Brasil inteiro. Só que a BNCC, para o ensino médio, não separou a geografia como um conteúdo à parte, como uma disciplina independente. Ela juntou como, salvo engano, nas outras disciplinas, mas ela juntou as disciplinas mais ou menos como é estruturado no Enem. Então, você tem ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, linguagens. Acho que linguagens não, acho que português e matemática são as únicas que se mantêm isoladas. Mas, enfim, as outras disciplinas acabaram sendo agrupadas em grandes áreas do conhecimento. E isso tem, na verdade, sendo muito sincero com vocês, como alguém que tem uma certa experiência no meio público de ensino básico, isso tem, na verdade, um propósito, que é você conseguir diminuir a carência de professor. Porque aí, você agrupando em áreas do conhecimento, você tira a necessidade de você ter um cara licenciado em geografia para dar aula de ciências humanas. Você pode ter um cara formado em filosofia, em história, que vai dar aula de ciências humanas, independente do conteúdo. Porque hoje em dia, na prática, você tem que ter licenciatura para dar aula, para assinar as notas dos alunos daquela disciplina. É regra. A partir do 6º ano,
você tem que ter professores licenciados em suas respectivas áreas. Mas na prática não é isso que funciona. É assim que funciona, mas no geral, formalmente é assim que é cobrado pelo MEC. Tem várias regulamentações para isso, vocês vão ver nas matérias de educação que vocês vão fazer ao longo do curso, mas na prática o que vai acontecer com essas grandes áreas do conhecimento é isso. É um professor de química, está dando aula de biologia, porque tem carência de professor de biologia, e ele está dentro da grande área. Mas alguém levantou a mão, fica à vontade, pode falar. Professor, boa noite. A Júlia levantou a mão, eu acho. Beleza, pode falar, Júlia, fica à vontade. Feio. Não, que isso, tipo, precariza bastante, eu acho, né? O ensino dos alunos, porque, cara, o professor de história não vai ter grandes conhecimentos para falar, tipo, de geografia. E como geografia não vai ter conhecimento para falar de sociologia, tipo, precariza total o ensino dos alunos. Exatamente. E isso gera uma distância entre o ensino privado e o ensino público, né, no geral. Apesar que os colégios públicos de excelência, os colégios federais, eles, no geral, dificilmente eles vão fragmentar esse conteúdo. Aglutinar esse conteúdo numa grande área do conhecimento. Assim como os colégios particulares mais tradicionais, não vou citar nomes aqui, que depois a aula fica gravada, e tenho amigos aí espalhados nos colégios do Rio de Janeiro, isso pode gerar problema. Mas os colégios lá que tem nome de santo, que vocês devem conhecer, que são os colégios de excelência do Rio de Janeiro, colégios bem caros, e dificilmente eles vão fragmentar os conteúdos, vão optar por um currículo fragmentado, mas eles vão preferir aglutinar essas áreas de interface em projetos, em feiras, em outras propostas pedagógicas do que aglutinar disciplinas. Então, é o que vai acontecer os colégios públicos, principalmente os municipais e os estaduais, ficarem cada vez mais... Municipais não, porque os municipais, no geral, eles, pela BNCC, está separado ainda. Mas nos estaduais, você vai ter um monte de professor que não é formado para dar certos conteúdos, dando conteúdo para tapar buraco, porque você abre esse precedente, né? Mas isso já acontece na prática, mas essas grandes áreas do conhecimento já vão, de certa forma, institucionalizar isso. E isso é um problema. Eu acho que o currículo escolar tem que ser discutido mesmo. A gente vive um currículo muito atrasado, inclusive o currículo de geografia é bem atrasado, mas a gente tem que discutir com uma certa calma, porque sempre os currículos eles têm um componente ideológico político, todos eles. E isso e tem que pensar na aplicação prática, né, do currículo. Na aplicação prática de um currículo onde você não tem mais disciplinas formais, você tem áreas do conhecimento, onde num país onde as pessoas são formadas em licenciaturas isoladas, você vai ter uma precarização do ensino, até você formar pessoas formadas em licenciatura na grande área de ciências humanas, que aí vai ser uma pessoa apta para dar aula todos aqueles conteúdos ali. Até lá, um cara que é formado em sociologia, ele não tem capacidade de dar aula em história, no geral, o cara de história e geografia, assim como você falou, e vice-versa. Pelo menos é a minha percepção sobre o assunto. Não sei qual é a percepção de vocês, fiquem à vontade para se manifestar. Mas é uma percepção que eu tendo a acreditar nisso mesmo, que vai precarizar. Pode ser que não precarize, mas eu acho que é bem difícil. Mas fique à vontade para se colocar. Alguém levantou a mão, fica à vontade. Ou escreveu no chat, eu não estou vendo o chat. Professor, basicamente eu falei que eu passei por isso no ensino médio. Um professor de matemática me deu aula de química. E a gente já não tinha professor de química. A gente ficou o semestre inteiro sem. E aí, no final, ele só passou, tipo, uma atividade. Então, tipo assim, a gente basicamente não teve. E quando a gente conseguiu um professor de matemática, ele também não passou a matéria direito. Acho que, assim, muito complicado, assim, pro professor, que tem que se desdobrar, e pro aluno, que realmente não pega a matéria. Entendeu? Por mais que o professor tente, né? Ele dá o melhor dele. Mas não é algo especializado. Então, assim, precariza demais. Foi um caos para mim.
Eu imagino, porque o curso de licenciatura, vocês vão ver ao longo do curso. Eu sei que tem pessoas que já estão mais avançadas no curso, mas a maioria está iniciando. Vocês vão ver que em várias disciplinas, disciplinas de educação, a gente vai aprender a lecionar dentro da nossa disciplina. Por exemplo, eu vou contar um caso que aconteceu comigo, não vou citar onde, mas foi na rede pública de ensino, que botaram uma professora de história para dar aula de geografia, porque geografia sempre tapa buraco nas escolas públicas. Qualquer um dá aula de geografia. Isso é impressionante. Não só a escola pública, particular também. Essas escolas particulares de rede, é muito comum um cara formado em história dar aula de geografia. E essa professora, por exemplo, ela cometia alguns erros conceituais, que para a gente da geografia é muito naturalizado. Não era culpa dela, era culpa não é culpa de ninguém, né, na verdade. A culpa quem tinha era a direção que colocava ela para dar aula de geografia. Mas a questão ela não tinha formação conceitual que a gente tem. Como a gente não tem formação conceitual de história. Então ela acabava cometendo alguns erros, por exemplo, falando que a América Latina era um continente, quando é uma região, coisas desse tipo. E o aluno que acaba sendo aluno dela, quando chegar no vestibular, ele vai ter uma série de deficiências, não só no vestibular, né, mas no concurso público, enfim, no próprio dia a dia, ele vai ter uma série de deficiências conceituais que são importantes, até quando ele mudar de ano. Porque aí quando ele mudar de ano e entrar um professor de geografia, ele vai ter vários conceitos deturpados na cabeça dele, porque aquilo dali não foi ensinado e debatido no momento certo. Então, ele pode ter mais dificuldade quando ele migra de ano, quando ele passa para o ano seguinte, do que um aluno que teve aula com um professor de geografia, porque aí se pega um professor de geografia exigente, que parte da premissa que aquilo já foi dado no ano anterior, a pessoa está cheia de deficiências na disciplina. Então, é muito legal ouvir sua experiência, porque isso mostra como isso é comum, infelizmente, no Brasil. Né? Eu acho que mais alguém levantou a mão, fique à vontade. Boa noite, professor. Davi. Eu tive um exemplo igual da Karine, que no meu 9º ano do ensino fundamental, que era para eu ter introdução à química e à física, não tinha professor na escola, e a professora de biologia, eu acho que, se não me engano, ela acabou saindo. E aí eles pegaram um professor substituto de química para dar aula de biologia, química e física para a gente. E no ano seguinte, no ensino médio, eu acabei entrando no curso técnico que exigia eu saber o básico da física, que eu não sabia. E aí foi meio que um choque. Uma barreira, Eu quase acabei reprovando no primeiro ano do ensino médio, porque eu sabia o básico do básico de física, de química, que eu precisava saber pro técnico. E isso é um problema sério, principalmente no fundamental, porque alguns currículos têm introdução à física e química. A rede de Mangaratiba tem física e química no 8º e 9º ano, e tem o mesmo problema de professores. Quem geralmente leciona física e química são professores de biologia, e não porque eles querem, mas é porque não tem professor de química e física, né, licenciado no geral, na rede. Mas isso porque... não sei se vocês sabem disso, isso entra num outro problema. A licenciatura em biologia, ela permite a pessoa dar aula de física e química no fundamental. Eu descobri isso recentemente. E, para mim, isso é um erro, porque, claro que durante o curso de biologia, de licenciatura em biologia, ciências biológicas, seja lá o nome que a universidade dá ao curso, ele não tem uma profundidade para esse professor dar aula de física e química, principalmente dos conceitos iniciais, que é o que vai te dar uma base para o ensino médio, né? E como você falou, o ensino técnico é complicado. Eu fiz técnico no IFRJ, aqui do Rio de Janeiro, e se eu não tivesse tido uma base boa no fundamental, eu teria tido muito problema lá, porque no geral, os cursos técnicos cobram muito nessa base que você traz do fundamental, ainda mais cursos técnicos envolvendo exatas. Isso é bem complicado. Mas é ótimo ouvir o relato de vocês, porque você vê que não são casos isolados, né? Isso acontece direto no Brasil. Mas
esse debate aqui é interessante para a licenciatura como um todo. Em breve vocês serão professores. Eu sei que nem todo mundo acaba seguindo a educação, o caminho da educação básica. Às vezes as pessoas ficam na academia, mas são discussões que a gente tem que ter nos cursos de licenciatura, que são fundamentais para o exercício da profissão de vocês e para a própria institucionalização da profissão de vocês. Então, mais alguém quer falar alguma coisa? Que aí eu avanço para o segundo módulo da aula. Fiquem à vontade. Vou beber uma aguinha aqui. Não tendo mais ninguém, vamos seguir. Agora a gente vai para a parte teórica, que é escalas. Basicamente, que o texto que eu botei para a aula que vem, na verdade eu postei já semana passada, para dar 2 semanas para vocês lerem, porque um dos textos que é do Bertrand, eu acho ele meio difícil. Então, para vocês terem tempo de ler com calma, e hoje eu decidi, agora na segunda metade da aula, fazer um apanhado de alguns conceitos que ele aborda no texto, talvez facilite a leitura de vocês. O primeiro são escalas. Na geografia, tradicionalmente, nós temos a divisão entre escala geográfica e escala cartográfica. Muitos geógrafos criticam isso daqui, criticam o uso de escala geográfica, tá? Não sei se vocês vão ter aula com uma professora do departamento que critica bastante isso daqui, porque ela talvez só esteja dando aula para pós agora, não tenho certeza, mas isso daqui é muito criticado, principalmente pelas pessoas mais associadas a geotecnologias, cartografia e geografia física, né? Essa divisão que eu já falei aqui em outras aulas, que é criticada também essa divisão, mas só para vocês entenderem do que eu estou falando institucionalmente. Então, muitos geógrafos, só para vocês saberem, acham que só existe escala cartográfica, que escala geográfica é um delírio acadêmico, tá? E eu posso, quando eu falar de escala geográfica, fiquem à vontade para perguntar por quê, se quiser eu aprofundo um pouquinho nisso. Mas o importante vocês saberem é que a escala muda a sua percepção do fenômeno. Então, você como pesquisador, se você está com uma lupa olhando para um determinado fenômeno, você vai estar observando fenômenos que ocorrem em escala muito de detalhe. Você vai estar observando os fenômenos restritos a um detalhe. Mas você pode estar utilizando, por exemplo, imagens de satélite para observar um fenômeno. E é claro que a percepção que você vai ter a partir de uma imagem de satélite, que é uma imagem da órbita do planeta, e a percepção que você vai ter com a lupinha lá olhando o fenômeno, vão ser percepções diferentes, porque a escala mudou aí. E uma coisa importante, eu acho que eu até esqueci de fazer um slide sobre fractais, mas qualquer coisa eu abro aqui no Google Imagens para vocês verem. Mas alguns fenômenos são fractais. Fractal é um termo da matemática que diz que o fenômeno ele transpassa todas as escalas. Então, você consegue observar o fenômeno em microscópio e observar o mesmo fenômeno olhando uma montanha, por exemplo. Um exemplo disso, quem fez geomorfologia deve ter visto isso, são falhas e dobras geológicas. Se você tem uma montanha toda falhada, toda dobrada, se você fizer uma lâmina de uma amostra de rocha dessa montanha, você vai ver as mesmas dobras, as mesmas falhas em microscópio. E as mesmas dobras e falhas que você vê olhando para a montanha. Então, isso é um fenômeno fractal. Ele é observável, ele transpassa todas as escalas. Alguns fenômenos que a gente trabalha em geociências são fractais, tá? E a abordagem sistêmica, que é a abordagem, como eu falei, que envolve a teoria geral dos sistemas, que tudo está relacionado e interagindo, e o resultado da interação desses elementos é maior do que a análise dos elementos individuais. Por essência, multiescalar. Quando a gente fala de biogeografia, no geral, a gente está falando de análises multiescalares. A gente está falando de populações de animais ou de plantas, mas a gente também está falando de tectônica de placas, que é um fenômeno global. Muitas vezes aquela população ali está restrita numa área uma área pequena, relativamente pequena
de um continente, mas o movimento global das placas tectônicas pode influenciar na distribuição, especiação daquele grupo ali. A gente também fala de clima, a gente vai ter aulas sobre isso, né, do relevo, do clima, como isso acaba influenciando, às vezes, na distribuição de micro-organismos num determinado vale, de alguns insetos. Enfim, isso tudo a geografia em si, ela é uma ciência que tem que trabalhar com várias escalas. Uma escala sozinha não te dá uma percepção do fenômeno muito boa. E isso, a gente agora vai ver a diferença entre escala geográfica e escala cartográfica, mas quem já fez cartografia já sabe disso, que a escala cartográfica é a relação matemática de proporção entre a medida do terreno e a medida da representação. A representação é o mapa, a carta, o cartograma, o croquis, seja lá qual for a representação cartográfica. Então, essa relação matemática, que pode ser expressa de forma gráfica, como essa daqui, ou pode ser expressa de forma numérica, que é em forma de fração, que é essa daqui, é uma representação matemática. Então, a escala cartográfica é estritamente uma relação matemática. Então, se você tem aqui uma escala, essa escala aqui, que você consegue visualizar o Brasil como um todo, você tem uma escala de menor detalhe. Você tem uma escala que você não vai conseguir representar nessa escala aqui alguns fenômenos, algumas feições do terreno. Por exemplo, você não vai representar uma árvore aqui uma escala de mapeamento que englobe o Brasil como um todo numa mesma folha. Você precisaria de uma escala de maior detalhe para você conseguir, para ser representável uma árvore, por exemplo, que tem que ser uma escala bem grande, né, cartograficamente, para você conseguir representar uma árvore. E no caso de uma escala pequena, que é essa escala daqui, você não consegue representar algumas feições. Então, quando você olha aqui essa escala e essa escala, a gente diz que essa escala daqui ela é maior do que essa escala daqui, cartograficamente. E cartograficamente, se você realiza essa divisão aqui, você vai ver que o resultado da divisão vai ser menor do que o resultado da divisão aqui, porque você está dividindo 1 por um número menor do que aqui, você está dividindo 1 por um número maior. Então, o resultado da divisão vai ser maior, por isso que a gente fala que as escalas, isso é contra-intuitivo, mas cartograficamente, as escalas de menor detalhe são as escalas menores, como um todo. Mas isso é papo para cartografia, só para vocês terem isso em mente, da escala cartográfica, porque isso está presente no texto do Bertrand, tá? Isso é importante vocês entenderem para conseguirem ler o texto e ficar claro na cabeça de vocês como ele estrutura lá as unidades de paisagem. Mas até aqui alguma dúvida, alguma colocação, fiquem à vontade. Quem não fez cartografia talvez não tenha tido isso. Então, por favor, fiquem à vontade para perguntar. Senão eu sigo. Então, vamos seguir. A escala geográfica, que eu falei que é muito criticada por alguns pesquisadores, ela se relaciona com a extensão do fenômeno. Então, a princípio, ela não é uma relação matemática puramente. Ela é só a extensão do fenômeno. Então, eu falo, tal fenômeno tem extensão global, tal fenômeno tem extensão continental, tal fenômeno tem extensão regional, local. Eu estou dizendo só a amplitude que aquele fenômeno atinge. Claro que isso, se eu cartografar isso, você vai ter uma expressão matemática, que vai ser a escala matemática, que é a proporção matemática entre o fenômeno, né, o que está sendo representado, e a representação. Mas ela pode ser tratada de uma forma mais solta, que tem a ver com a extensão do fenômeno, puramente. E ela, no geral, nos textos que vão abordar a escala geográfica, que vão defender o uso da escala geográfica em oposição à escala cartográfica, você vai ter essa frase daqui, que vai falar que ela, a princípio, não é uma representação matemática. Embora eu, particularmente, discorde profundamente disso, mas, só minha humilde opinião,
não precisem se preocupar com ela, por enquanto. Estou apresentando esses 2 conceitos de escala que vocês vão ver ao longo do curso e que vai ser importante para vocês entenderem o texto do Bertrand, tá? Alguém tem alguma colocação, alguma dúvida? Fiquem à vontade. Isso daqui é importante vocês entenderem, tá? Inclusive, cai na prova do PPGG, para mestrado e doutorado. Uma das questões que mais cai ao longo da história daí das provas é alguma coisa envolvendo escala geográfica e cartográfica. Então, vamos chegar em paisagem, que é o assunto do texto do Bertrand, já que não tem nenhuma colocação. A primeira colocação que eu preciso fazer do conceito de paisagem é que ele é um conceito extremamente impreciso, aplicado de uma forma muito solta, às vezes. Você ouve muito falar de paisagem dentro da geografia, mas muitas vezes você não sabe muito bem do que o autor está querendo dizer, e isso é um problema para o conceito. E escolas diferentes de geografia definiram o conceito de paisagem de forma bem distinta. Espero que vocês tenham visto isso em teoria da geografia, ou estejam vendo. Mas aqui é uma citação do Troll, que a paisagem ela é um conceito que transita entre a ciência e a arte, mas na geografia ela ganhou um certo rigor científico ao longo da história da geografia como ciência. Mas isso, não vou me aprofundar nisso. Quem quiser, esse próprio texto do Troll, ele é legal, que ele fala dessa evolução. Mas, basicamente, eu costumo separar duas grandes abordagens do conceito de paisagem. A abordagem sensorial, que, no geral, vocês provavelmente devem ter lido a descrição do Milton Santos, que não foi ele que desenvolveu, mas ele descreveu no livro, se eu não me engano, Metamorfose do Espaço Habitado. Não, Espaço Habitado não. Enfim, é um livro fininho do Milton Santos que tem um capítulo de paisagem que muita gente lê, que é uma abordagem sensorial, que é o que a gente percebe dos nossos sentidos, do meio ao nosso redor, mas vai ser o acúmulo de tempos. Então, a paisagem ela é o acúmulo de tempos, tanto de tempo geológico como do tempo histórico. Então, você olhando ou percebendo uma paisagem, você está vendo ali uma série de compilados de atividades físicas e atividades humanas que vão gerar aquela paisagem que você está percebendo através dos seus sentidos. Essa é a abordagem sensorial. Ela depende dos seus sentidos. Muito associado ao visual, né, a você ver, mas a abordagem sensorial também envolve paisagens auditivas, paisagens sonoras, né, que também tem esse nome, paisagem auditiva sonora, a percepção de olfato na paisagem, enfim. Isso, dentro da geografia, isso daqui é um mundo. Tem muita gente que trabalha com muitas coisas dentro disso. Mas, em contraponto à abordagem sensorial, apesar de ter alguma relação, tem a abordagem sistêmica, que aqui no Brasil é muito pouco falada, que é a abordagem de que a paisagem, na real, ela é um sistema. Ela, ao invés de você usar o sensorial como a forma que você vai apreender a paisagem, você usa o seguinte: a paisagem é o resultado da inter-relação entre hidrologia, geologia, pedologia, atividade biológica, atividade humana, separando aí o humano do biológico, né? E isso tudo vai gerar um produto. E esse produto seria a paisagem. Então, essa abordagem sistêmica é que vocês vão encontrar no texto do Bertrand, que é uma abordagem que talvez vocês não estejam acostumados. E isso daqui é muito importante para não causar essa confusão entre a abordagem sensorial e a abordagem sistêmica, embora as abordagens dialoguem em certa medida, tá? Mas a abordagem sistêmica ela é muito mais, vamos colocar assim, de uma forma bem simplificada, ela é muito mais muito mais objetiva do que a abordagem sensorial, que é mais subjetiva. A abordagem sistêmica ela envolve mais o resultado ali mensurável do que o resultado sentido da paisagem. Não sei se ficou claro, fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida sobre isso. Mas isso vocês devem ver mais a fundo em outras disciplinas.
Então, basicamente, os dois conceitos, duas abordagens de paisagem, vai dizer que a paisagem ela é dinâmica e ela é o acúmulo de tempos. Então, aqui tem um exemplo. Essa foto eu tirei na Caatinga, em algum lugar ali no Piauí, na estrada, e você tem uma igrejinha no meio da Caatinga. É o acúmulo de tempo aqui. Você tem aqui uma área degradada por conta da atividade humana. Aqui você tem a Caatinga mais preservada, que levou um certo tempo para se estabelecer nessa região, que envolve também a evolução das espécies ali até desenvolver o bioma que a gente considera a Caatinga. E aqui uma construção humana com uma cerquinha, que é uma igrejinha lá no meio do sertão. E isso seria uma paisagem tanto no contexto sensorial, tanto no contexto sistêmico. Mas no nosso contexto aqui, que é um contexto mais sistêmico, se eu olho isso daqui, eu já vejo as interações entre a sociedade e a hidrologia. Aqui está cheio de ravinas, né? A erosão está começando a atingir aqui essa porção aqui que está mais degradada. Enfim, a própria questão da vegetação, essa cerca aqui é feita com árvores lenhosas aqui da própria Caatinga, e isso eu já tenho uma abordagem um pouco mais sistêmica, como isso daqui impacta essas relações sistêmicas. Por exemplo, como é que essa erosão, esse processo erosivo vai evoluir? Para onde vai esses sedimentos aqui? Eles vão assorear o rio? Então, isso seria a abordagem mais sistêmica de paisagem. É você analisar os fatores que estão gerando aqui esse sisteminha que a gente está vendo, embora limitado por uma foto. Mas essa é a mensagem que eu queria passar de paisagem. E no texto que vocês vão ler, o Bertrand ele vai definir as unidades de paisagem, que são unidades atreladas à escala de análise. Então, ele vai colocar lá uma zona, um domínio, uma região natural, um geossistema, geoface, geótopo. Cada um dessas divisões, elas estão vinculadas a uma escala cartográfica. Então, se a escala cartográfica é de pouco detalhe, você vai ter uma zona. Por exemplo, aí na escala de maior detalhe, você vai ter o geótopo. Vocês vão ver isso lá numa tabelinha que tem no texto. E as escalas também vão influenciar os fatores que vão diferenciar cada uma dessas unidades, que vão distinguir cada uma dessas unidades. Então, por exemplo, a intervenção para alterar um geótopo, que é uma unidade de paisagem muito local, pode ser simplesmente uma mudança ali na drenagem do local, ou uma mudança natural, ou uma mudança gerada pelo homem, que pode mudar ali a disponibilidade hídrica e vai alterar esse geótopo. Só que essa mudança não vai ter extensão global, que seria uma zona. Então, uma mudança ambiental muito local não vai influenciar uma zona, por exemplo, que é influenciada por massas de ar globais, por enfim, efeitos que operam no planeta em escala global. Então, é isso que é importante desse texto do Bertrand, vocês entenderem que, dependendo da escolha que você faça para analisar uma unidade da paisagem, as variáveis que você vai analisar, você vai observar e que vão ser relevantes para a tua análise, vai variar de acordo com a escala. Vou dar um exemplo aqui simples. Uma pessoa que faça uma calçada no quintal da sua casa, ela pode estar atuando aqui num geótopo, numa geofaces ou num geossistema, no máximo. Mas aquela calçada não vai ter implicação, por exemplo, numa região natural, num domínio, porque ela vai ser uma alteração muito local. Agora, se você tem a construção de uma cidade, como São Paulo, que você tem a impermeabilização de áreas imensas, a construção de uma mancha urbana gigante, aí você vai começar a ter uma influência mais regional dali. Então, tudo vai depender da tua escala de análise. Alguém levantou a mão, fica à vontade para se manifestar.
Não, professor, eu queria só agradecer o senhor estar falando sobre isso, essa questão da unidades e tipo, da paisagem, porque eu estou lendo um livro do Aziz e ele é bastante crítico em relação a essa questão conceitual que a gente tem de conceituar de forma equivocada, por exemplo, grandes áreas como ecossistemas ou biomas. Sim. Porque são conjuntos de interfaces distintos que são simplificados, né, de forma simplória, como um adjetivo, um epíteto, né, da questão. Ele trata especificamente da questão do Pantanal, né, que há uma confusão conceitual entre os escritores, entre os pesquisadores da geografia, e tratar ele como um ecossistema, né, meramente como um ecossistema, sendo que ele possui uma diversidade de interface de fenômenos ali muito complexa, né, que é exatamente isso que o senhor está falando aqui, no caso. Isso é muito legal você colocar, você está lendo eu estou lendo Brasil, Paisagens de Exceção, Litoral, Pantanal Mato Grossense, Patrimônios Básicos, do Aziz Absabe. Ah, legal. É porque o Absabe, ele tem o Domínios da Natureza. Se não me engano. Ele tem muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Que o Domínios da Natureza é mais famoso, que ele fala de todos os biomas. E, na verdade, ele fala de biomas, mas ele também fala de domínios, né? Que é o... A gente vai ter uma aula disso, de domínios. O que o Absabe ele inovou quando ele trouxe a ideia de domínios morfoclimáticos, de domínios como um todo. Mas isso é legal que você falou, porque isso é uma confusão até da Mata Atlântica. E a gente, aqui na disciplina, mais para o final, a gente vai falar muito dessa parte conceitual. Hoje mesmo a gente vai falar de ecossistema, porque, por exemplo, bioma, no geral, é o termo mais correto. Porque, vou te dar um exemplo que aconteceu lá no laboratório que eu trabalho, que é o Espaço, não sei se eu já tinha comentado aqui que eu trabalho no Espaço, que é o laboratório da Carla, do Rafão, da Beth, que é um laboratório de sensoriamento remoto lá da geografia. A gente já teve alguns projetos de mapeamento lá, muitos projetos, e um deles, na verdade não é um deles, tem vários projetos nesse sentido, mas um projeto grande que o laboratório tem bastante orgulho, foi um projeto de mapeamento da Mata Atlântica como um todo. E muita gente trata a Mata Atlântica só como uma vegetação florestal, quando você trata florestal que está nas encostas, né? Mas a Mata Atlântica, como bioma, ela inclui, por exemplo, os manguezais e as restingas. Porque você pode incluir no grande bioma Mata Atlântica, porque o conceito de bioma, a gente vai ver, ele ele pode ser, de certa forma, heterogêneo, porque ele engloba o que está em equilíbrio climático enfim, ele tem um conceito que ele tem a ver com clímax climático, que é o equilíbrio climático entre as comunidades vegetais, que geralmente a gente da geografia ignora um pouco os bichos, coitados, a gente fica só na vegetação, porque para cartografar, é mais fácil cartografar a partir da vegetação, ainda mais para a gente aqui que não tem treinamento para identificar espécies. É mais fácil a gente cartografar por fitofisionomias, pela fisionomia do aspecto vegetal de comunidade, de grupo vegetal, do que a gente cartografar usando outros critérios. Então, no geral, a gente usa vegetação. E dentro do bioma Mata Atlântica, a gente trata como a gente tem que agrupar os manguezais, né, e a vegetação de restinga dentro da Mata Atlântica, porque é o mesmo contexto climático ali. O que muda são mudanças sutis em solo e salinidade. O mangue ele só ocorre dentro de uma faixa costeira restrita de salinidade, vai depender de marés, da ingressão de água salgada, do aporte de água doce, enfim, tem uma série de o mangue é um bioma bem... Bioma não, desculpa, olha eu cometendo um erro conceitual. O bioma, aí sim a gente pode chamar de ecossistema, é um ecossistema bem peculiar. Ele até tem uma restrição de latitude, não ocorre manguezal fora de uma certa latitude no mundo todo, e ele também tem poucas espécies vegetais. Se eu não me engano,
Não sou especialista em manguezal, apesar de ter trabalhado com manguezal, mas, se eu não me engano, são 3 espécies vegetais só, ou por aí, ou um pouquinho mais, de espécies vegetais que tem nos manguezais. Não é muito mais do que isso, não. E isso é muito importante, né? Porque quando a gente trabalha com a geografia, a gente acaba misturando esses termos: bioma, ecossistema, unidade de paisagem, geossistema. Isso é bem confuso para a gente, e ao longo da disciplina a gente vai tentar dar uma destrinchada nesses conceitos para a gente não ter mais erro nisso ao longo do curso, e para quem quiser trabalhar com isso também não ficar batendo cabeça, porque a bibliografia pode ser bem confusa. Até o Absaber mesmo, do próximo slide eu vou falar disso, ele critica muito os limites rígidos entre os biomas ou ecossistemas, enfim, vai depender da unidade, né? Porque os limites eles são transitórios. Então, isso é importante. Tanto é que tem um mapa famoso dele dos domínios morfoclimáticos, enfim, o domínio de natureza do Brasil, que tem as áreas de transição. Porque você não está andando, quando você vai a campo, você não está andando, acaba o cerrado e começa a caatinga, do nada. Você vai tendo uma área de interface. E isso é um problema para quem trabalha com cartografia, porque essa área de interface vai depender da arbitrariedade de quem está mapeando. Que não existe muita fórmula para dizer onde é que acaba um e começa o outro. Mas você precisa, em um mapa, dizer isso. Então, isso é bem discutível na cartografia de paisagens, enfim. Posso dar uma aula sobre isso para vocês no futuro, mas não vou complicar muito por enquanto. Mas muito bem colocado. O Aziz Absaber é uma referência que a gente vai falar muito dele aqui na disciplina. Mais alguma colocação? Fiquem à vontade para falar, se vocês quiserem. Mas não tendo, vamos seguir. Então, o geossistema, o conceito que o Bertrand traz de geossistema é que é a escala onde você tem interferência dialética mais interessante para a geografia. Então, você tem o relevo, o clima, a atividade humana agindo em uma escala que, para o estudo de organização do espaço dentro da geografia, é extremamente aplicável, incluindo escala de tempo. Então, o geossistema, para a gente, é relativamente mais adaptado à nossa disciplina, quando a gente vai fazer uma pesquisa, segundo o Bertrand, né? Então, ele vai defender isso. E lá no texto vai ter todos os critérios que ele considera para ser um geossistema, tanto cartográficos quanto de interferência. Não vou dar spoiler por enquanto. E aqui é um esboço que ele faz do geossistema, que ele vai chamar, que é um esboço que é muito utilizado, às vezes ele eu já mostrei em outras aulas, mas aqui vale a pena debruçar sobre ele um pouquinho mais, que a gente tem o potencial ecológico. O que é esse potencial ecológico? É o clima, a hidrologia, a geomorfologia, porque esse potencial não significa que esse potencial vai ser explorado. Por exemplo, eu posso ter uma ilha vulcânica que vai surgir hoje por uma atividade vulcânica, e essa ilha ter uma hidrologia bacana, ter um clima legal, ter uma geomorfologia legal para a vida, mas essa ilha vai precisar ser colonizada pela vida. Se ela não for colonizada, vai ser só o potencial ali ecológico, não vai ter vida se aproveitando desse potencial ainda. Quando a vida explora esse potencial ecológico, a gente vai ter exploração biológica, que é a vegetação, o solo, a fauna. O conceito de solo aqui não é o conceito inorgânico de solo. Se vocês fizerem pedologia, não sei se está na grade de vocês como obrigatória, mas se não tiver, quem fizer como eletiva, vocês vão ver que existem duas visões do solo, uma visão de solo como o solo estritamente inorgânico e outra visão de solo que é o solo como uma espécie de sistema de interface entre o que é biótico, o que é vida ali, e o que é inorgânico. Então, tem essas duas visões. Não que essas visões sejam conflitantes, mas são só duas abordagens diferentes de olhar o solo.
Geralmente a abordagem mais inorgânica é uma abordagem mais utilizada para quem, na hora de fazer intervenções mais técnicas, né, no solo, corrigir pH, corrigir uma questão de nutrientes. E geralmente, quando você está tratando de uma abordagem mais ecológica, se trata do solo como parte do ecossistema. Ali os solos variam muito, tá? Com muitos fatores, eles contribuem para a variação do solo. Então, às vezes, você andando uns 20 metros, você vai ver uma variação muito grande do solo. Mas, no geral, os solos eles têm uma relação direta com a vida. Isso é muito importante. Não que não exista solo sem a vida, mas a atividade biológica, sem dúvida, por conta de todos os ciclos que a gente falou anteriormente, ele tem uma relação muito restrita, muito íntima, né, com o solo. E a ação humana interagindo tanto com o potencial ecológico, aumentando ou diminuindo o potencial ecológico, a ação humana interagindo, dialogando com a exploração biológica, tudo isso daqui é um geossistema. Então, o geossistema é a associação de todas esses fatores interagindo. Claro que aqui a gente pode tirar a ação humana, tá? Nem todas as áreas vão ter ação humana, embora, se a gente considerar que o ser humano modifica o planeta em escala planetária, por exemplo, clima, mesmo as áreas que o ser humano não está diretamente atuando ali, se o ser humano muda o clima, ele está atuando indiretamente sobre o potencial ecológico e a exploração biológica dessas áreas. Então, isso é uma discussão, só para ficar na cabeça de vocês, essa discussão, para botar aí uma lenha na fogueira para vocês ficarem pensando sobre isso até as próximas aulas. E até aí alguém quer fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Senão a gente avança. E por fim, o ecossistema. A gente vai destrinchar isso daqui a fundo em outras aulas, mas eu quis trazer isso tanto pelo texto do Bertrand, quanto porque a gente vai falar em detalhes sobre o ecossistema, que o ecossistema ele é definido basicamente por dois conceitos. Um é o fluxo de energia e outro é o ciclo de nutrientes. O fluxo de energia, ele significa todo aquele fluxo de transformação em energia luminosa que vem do sol para a energia química, que os organismos vivos, a partir da cadeia alimentar, vão também transformar em energia para os seus corpos e assim por diante. A gente vai se aprofundar nisso daqui mais para frente. E o ciclo de nutrientes nada mais é do que os ciclos biogeoquímicos que a gente falou na última aula. Então, o ecossistema ele aborda não só a parte biológica, mas também os componentes abióticos. O ecossistema é exatamente a interação entre a vida e o meio físico. A hidrologia, a geologia, a pedologia, o clima. Isso associado com a vida são os ecossistemas. Tá? Tem um quesitozinho aí de escala, mas eu vou deixar vocês lerem o texto do Bertrand para a gente entrar mais a fundo nisso. Mas uma coisa importante de falar, que até já foi mencionado numa pergunta anteriormente, isso é muito bom, que o ecossistema ele difere de comunidade, porque a comunidade, no geral, ela considera agrupamento de espécies somente. Então, eu posso falar de uma comunidade de animais, uma comunidade de vegetais, mas eu posso estar atribuindo só ao agrupamento de espécies, não necessariamente da interação, não da interação delas com o meio físico. Enquanto o ecossistema, eu estou falando do meio físico, do fluxo de energia e de nutrientes, e não só daquele conjunto ali de espécies com alguma característica específica, né? Então, eu trouxe esse slide aqui já para botar uma sementinha na cabeça de vocês para a próxima aula a gente explorar o que é um ecossistema com um pouco mais de detalhes e depois de vocês terem lido o texto do Bertrand. E uma coisa importante, e aqui eu trouxe uma imagem do Humboldt dos Andes,
uma imagem, uma imagem, mas é um desenho, né? Não é uma foto, porque, obviamente, o Rumble não tinha como tirar fotos. Mas o limite entre os ecossistemas, eles não são abruptos, eles são transicionais na maior parte das vezes. Às vezes eles são abruptos, sim. Tem áreas que você tem mudanças bruscas no solo, mudanças bruscas no clima, mudanças bruscas no relevo, e isso causa uma barreira aos ecossistemas. A temperatura, o solo, a latitude, a altitude, a geologia, a hidrologia, todos esses fatores físicos, eles afetam a distribuição e o limite dos ecossistemas, porque eles vão afetar a distribuição das espécies, das comunidades como um todo. Então, as comunidades elas vão explorar ali o potencial ecológico de uma forma diferente de acordo com o potencial ecológico. Então, se eu tenho solos menos férteis, eu vou ter ali a exploração por espécies mais resistentes, aqueles solos mais inférteis. Se eu tenho solos mais salinos, eu vou ter exploração por espécies vegetais que resistem melhor àquela salinidade no solo. E isso vai ser definido por critérios físicos, por fatores geomorfológicos, climáticos, tectônicos, enfim, tudo isso interagindo. E a escala de análise, mais uma vez, pode afetar a percepção de um ecossistema. Então, quando você vai para uma praia, é porque aqui no Rio, no geral, essa área de transição a gente construiu prédio. Mas quando você vai... Não sei quantos de vocês já foram na prainha, ali... me fugiu o nome. Grumari, no final do Recreio ali, aquelas praias dali, principalmente Grumari, você consegue ver, tem a estrada, mas você consegue ver a transição do mar para a vegetação que tem na encosta da serra, do maciço que tem ali. Então você vê a transição da vegetação gradativamente ao predomínio de vegetação rasteira, com cactos, aí os cactos vão ficando cada vez maiores, aí vai tendo mais árvores mais lenhosas, e vai adensando, até que chega um momento que você começa a ter a vegetação com árvores maiores, com as copas entrelaçadas, árvores típicas da vegetação das encostas. Então você vê essa transição entre a restinga e a floresta ombrófila, né? Que vocês já vão saber o que é isso nas outras aulas. Mas você tem essa transição visual ali em Grumari, muito, muito nítida. Quando vocês forem lá ou jogar no Google uma foto, conseguir ver isso claramente. Então, a escala influencia. Você consegue perceber essa transição, mas talvez você pegando uma imagem de satélite de média resolução, você não consiga ver essa transição tão clara. Você vai ter ali um aparecimento da vegetação, mas você não vai conseguir ter um limite tão gradual assim, porque quando vocês forem fazer sensoriamento remoto, geoprocessamento, enfim, não sei como é que está na grade de vocês vão ver que o pixel das imagens de satélite, eles têm um tamanho. Então, tem imagens, por exemplo, que um pixel tem 20 metros. Então, o que é um pixel? É um quadrado com uma mesma cor. Então, você precisa de pelo menos de 4 a 6 pixels para conseguir diferenciar um objeto de uma imagem de satélite. Então, Então, imagina que numa transição de alguns poucos metros, você não conseguiria pegar essa nuance de uma imagem com uma resolução de 20 metros, por exemplo, de pixel. E isso daqui muda a sua percepção do ecossistema. E é isso que o texto do Bertrand vai trazer a fundo para a gente discutir na aula que vem. E por hoje é só. Abro para qualquer dúvida, colocação. Inclusive, pode ser dúvida de outras aulas, já que semana que vem já vai ser a avaliação de vocês. Fiquem à vontade para qualquer colocação.